trazendo mais um importante livro, A Tragédia de uma Igreja Sem Dons, do A.W. Tozer, Hayden Wilson Tozer, um escritor profundo, tremendo, que eu aconselho. Se você não leu nada ainda de Tozer, olha, eu posso te assegurar que você está perdendo muita coisa abençoadora para a sua vida. Tozer faleceu em 1963, eu particularmente ainda nem era nascido, mas olha, a sua voz profética, quando lemos os seus livros, como se a mensagem fosse para hoje, para nós enquanto igreja aí do século 21. Nesse livro, Tozer, quando fala da tragédia de uma igreja sem dons, ele toca em assuntos profundos, ele toca na ferida da igreja. Tozer, durante o seu frutífero ministério de pregação, ele sempre se preocupou com as deficiências espirituais na igreja cristã. Então, toda semana, a sua pregação sempre demonstrava amor, apreciação e preocupação pela igreja. Então, ele se dedicou durante toda a sua vida, o seu ministério, a trazer a igreja mais para próximo da vontade de Deus. E para isso, ele não trouxe somente flores, são muitos puxões de orelha. E nesse livro específico, quando ele fala da tragédia de uma igreja sem dons, ele argumenta que é muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos o ensino bíblico de que a obra de Deus através da igreja só pode ser realizada no poder do Espírito Santo, que não são os dons humanos, não são os talentos carnais que podem realizar a obra eterna de Deus. E os talentos humanos, a força do braço, tem sido aí o volante de muita coisa que é feita na igreja. Então, Tozer, nesse livro, olha que há mais de 30 anos atrás, ele está dizendo que sem a ação direta do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, tudo que é feito não produzirá um resultado duradouro. Muitos se converteram a Cristo e vieram para a igreja sem renunciar ao desejo humano de serem honrados e louvados. Então, Tozer afirma que muito que é feito na igreja, em nome de Jesus, na verdade é feito em busca de autopromoção pessoal, que se não for para pegar num microfone, para cantar, para pregar ou para ter oportunidade, uma boa parte nem sai de casa. É o que ele está dizendo aqui nesse livro. Se outras igrejas deixam de atender os altos padrões espirituais que Deus estabeleceu em sua palavra, eles têm que dar conta ao Senhor. Contudo, ele afirma, eu e você, cada um de nós individualmente, é responsável diante de Deus por fazer a sua obra de acordo com a sua soberana vontade. Ele, enquanto pastor, ele pastoreou várias igrejas, e ele diz aqui no seu livro, tenho feito todo o possível para evitar que atores preguem em meu púlpito. Não fui chamado para reconhecer atores. Ele toca nessa questão de que a igreja não é um palco religioso, onde as pessoas estão ali para serem vistas, para serem observadas, para serem louvadas. Jesus nunca mencionou que a proclamação do Evangelho deveria depender do desempenho
humano. Jesus estava assim, na maioria das vezes cercado por pessoas comuns. Algumas estrelas estiveram com ele, mas a grande maioria das pessoas que colaboraram com o seu ministério, segundo Tozer, foram pessoas comuns, porque antes de olhar nossos dons e talentos pessoais, o Senhor Jesus sempre olha para a nossa consagração a Ele. Somos simples instrumentos de Deus. O mesmo que se dá com o trabalho de Deus na igreja. Muitos são os que pregam, ensinam, muitos participam da música, outros procuram administrar a obra de Deus. Mas se o poder do Espírito Santo não estiver sobre eles, será melhor que esses obreiros fiquem em casa. O chão de orelha que Tozer dá à igreja. Você pode até escrever como sendo fato. Não importa o que alguém faça, não importa o que alguém tão bem sucedido faça em qualquer campo de atividade. Se o Espírito Santo não for a principal fonte de vida em sua atividade, ela está fadada a morrer, ela está fadada a desaparecer. Então, a presença de Deus, ela não pode ser induzida no homem. O Espírito Santo de Deus ainda é aquele que move a igreja do Senhor na terra. Ele também fala que essa presença do Espírito Santo, ela sempre vai trazer uma alegria profunda no coração do homem. Estamos deixando de ter o que caracteriza a vitória cristã e uma vida na presença do Senhor. A alegria do Espírito Santo, alegria genuína, alegria que não depende das circunstâncias, mas depende unicamente da presença viva de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. A razão por que temos que ir atrás de tantas coisas para que nos tragam alegria é o fato de não termos uma verdadeira alegria e felicidade dentro de nós. Creio que se o coração ama a Deus e quer fazer o que é reto, Deus nos dará a luz necessária para fazermos a sua obra e caminharmos com Ele. Muitas pessoas estão tentando fazer com toda a sua capacitação mental e com o poder da carne o que apenas Deus pode fazer através do Espírito Santo. O que fazemos para Deus deve ser feito no poder do Espírito Santo. Tozer, a tragédia de uma igreja sem dons. Voltaremos a comentar sobre esse livro numa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.